A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, dirigente aqui da Assembleia de Deus, Cachoeira Boa Esperança. Faço parte do Ministério de Lavras e cujo pastor-presidente é o nosso pastor Orlando Dias de Souza. Meus irmãos, estamos findando o ano de 2019 e já estamos prestes a entrarmos no ano de 2020. E pensando um pouco nesse final de ano, eu fazendo uma retrospectiva, uma análise, um pensamento, e Deus falou ao meu coração. O que Deus pôs em meu coração é o seguinte: como está o nosso coração neste final de ano de 2019? Está um coração grato ou está um coração ingrato? Como você está no seu íntimo, no seu interior, pensando ou até mesmo professando com seus lábios gratidão ou ingratidão? Você está com um sentimento de louvor a Deus por tudo que Ele tem feito, ou você está angustiado, você está frustrado e aí então você tem dado lugar à murmuração? E para pensar nisso, meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão no livro de Números, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4 ao versículo de número 9. O versículo de número 4 fala que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles estavam peregrinando pelo deserto, e diz aqui no versículo 4 de Números, capítulo 21, que eles partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e eles rodearam a terra de Edom, ou contornaram pela terra de Edom. E diz a Bíblia: porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Então, ou seja, nessa trajetória a qual eles partiram do Monte Or, indo pelo caminho do Mar Vermelho e contornando a cidade, pelas terras de Edom, a alma do povo se angustiou neste caminho. A alma do povo ficou impaciente. E como nós podemos perceber isso, está no versículo de número 5. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então, qual foi a reclamação do povo nesse dado momento? Por que eles se angustiaram? Porque eles perceberam que nessa peregrinação do deserto não havia água com abundância e também não havia pão com abundância. Ou seja, eles não estavam colhendo o trigo para poder assim então fazer o pão do jeito que eles queriam. No deserto, todavia, Deus estava sempre suprindo eles com água e também estava suprindo eles com o maná, com o pão que descia do céu. Então, Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava zelando pelo seu povo na peregrinação do deserto. Mas por um momento, ao perceberem a necessidade de algo, eles viraram-se contra Deus e contra Moisés e reclamaram. Reclamaram da falta de pão, reclamaram da falta de água e reclamaram também daquilo que Deus estava preparando para eles, que era o maná, que por cerca de 40 anos, todos os dias, exceto o sábado, Deus dava maná ao povo, Deus supria ao povo. E quantas vezes, meus irmãos, isso às vezes acontece na minha e talvez está acontecendo na sua vida, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Estamos finalizando o ano de 2019 e nesse ano de 2019 você pode fazer uma retrospectiva que janeiro, fevereiro e até esse dado momento Deus está cuidando de você. Deus está suprindo as suas necessidades. Talvez não é como você queira, talvez não é como você esperava, mas o fato é que Deus não tem te deixado faltar. Deus tem estado com você. Deus está suprindo, Deus está te provendo, Deus não tem deixado você passar falta de nada. A questão é que o povo de Israel, eles não estavam contentes com o suprimento de Deus, eles queriam algo maior.
Eles queriam algo a mais, eles queriam ter em abundância. Eles teriam em abundância quando eles entrariam na terra de Canaã, que disse Deus, era a terra que manava leite e mel. E muitas das vezes nós somos assim, nós focamos os nossos olhos na abundância e queremos desprezar os pequenos recursos, as pequenas provisões que Deus tem nos concedido todos os dias. Talvez você já sentou e já fez alguns cálculos e percebeu que não vai dar para você fazer aquela viagem que você tanto esperava neste final de ano. Você sentou e percebeu que não vai dar às vezes para você visitar os seus pais ou visitar os seus familiares naquela terra mais longínqua, porque os recursos não vão dar. Talvez você sentou e você percebeu que não vai dar para você fazer aquela festa, aquela ceia como nos outros anos você está acostumado a fazer. Em vez de você estar alegre, você estar feliz, você estar grato a Deus por mais um ano que está se findando, você está triste, você está reclamando, você está murmurando. Ei, meu amado ouvinte, ei, meu amado amigo, minha amada irmã, meu amado irmão da palavra de Deus, alegre o seu coração neste dia, regozija-se no Senhor, porque Deus nesse ano de 2019, Ele tem suprido as suas necessidades. E neste final de ano de 2019 também não será diferente. Tudo aquilo que você carecer, necessitar para a sua provisão nesse final de ano, Deus vai suprir, Deus vai te conceder. Agora, pare de reclamar por aquilo que você não conseguiu. Pare de reclamar por aquilo que você não conseguirá ter e comece a agradecer, comece a louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele já te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer numa alma murmuradora. Deus não tem prazer numa alma que vive a reclamar do cuidado de Deus. Deus estava cuidando do seu povo, e o povo disse que aquele pão, que aquele maná era desprezível. Eles disseram que aquele pão, eles estavam enfastiados, eles estavam enjoados daquilo. E ali, meus irmãos, a ira de Deus se acendeu. As serpentes do deserto morderam aquele povo, ao ponto que o povo ia morrendo, diz a palavra de Deus, a partir do versículo de número 6, que morreu muito povo em Israel por causa da murmuração. Não seja um murmurador, meus irmãos, mas seja um adorador que adora em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E diz a Bíblia, meus irmãos, que o povo, eles perceberam que havia pecado. O povo percebeu que havia tido uma falta contra Deus, e eles foram a Moisés, pediram para que Moisés orassem a Deus, intercedessem pela vida deles, para que Deus pudesse ter misericórdia e cessar-se aquela praga. Então Deus disse para Moisés: Moisés, faça uma serpente ardente e põe em uma haste, uma serpente de bronze, uma serpente de cobre, coloca ela numa haste e levanta e ergue-a, e todo aquele que for mordido por esta serpente, por estas serpentes do deserto, ao olharem para esta serpente que você erigiu, logo eles ficarão sarados, ficarão curados. E assim, então, Moisés, obedecendo à voz de Deus, Moisés erigiu aquela serpente de cobre, de metal, de bronze, e todo aquele que olhava para a serpente ficava vivo, ou seja, o veneno não lhes fazia dano algum. E aqui eu quero trazer agora a solução. Talvez, qual é o remédio? Como nós vamos passar esse final de ano alegre, felizes, mesmo tendo alguns sonhos frustrados, mesmo não tendo alguns objetivos alcançados, mesmo às vezes passando por algumas dificuldades? Se nós formos termos alegria, ter paz, mediante as consequências, mediante as circunstâncias da vida, nós seremos eternos frustrados, nós seremos eternos angustiados, mas a nossa alegria está em Deus, a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria vem de Deus. Então esta serpente, Jesus vai dizer lá em João no capítulo 3, dizendo para Nicodemos, que assim como Moisés erigiu uma serpente no deserto, que todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado,
assim também Jesus, ele foi levantado naquele madeiro, ele foi levantado naquela cruz, ali ele padeceu, ele sofreu por mim e por você. Se nós formos comparar a nossa luta, se nós formos comparar as nossas dificuldades, não chega uma unha do que Jesus padeceu naquela cruz, do que Jesus sofreu naquela cruz, suportando a afronta, a ignomínia, o desprezo por amor a mim e por amor a você. Jesus, ele se entregou sem reservas, indo até a cruz, indo até a morte, derramando a sua última gota de sangue por amor a mim e por amor a você. E lá em Hebreus, capítulo de número 12, vai nos dizer o seguinte: para que nós venhamos a percorrer a carreira que nos está proposta, para nós deixarmos todo embaraço, deixarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe o que nós devemos fazer para vivermos bem, para ter uma vida de sucesso, tanto na vida espiritual, como na nossa vida material, na nossa vida física? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então pare de reclamar, pare de olhar para baixo, pare de olhar para as coisas terrenas e começa a olhar para o alto, começa a olhar para Jesus, começa a trazer à sua memória o que Cristo fez por você. Comece a trazer à sua memória as bênçãos que Deus já te concedeu neste ano de 2019 e pare de ser angustiado e ficar murmurando por aquilo que você não conseguiu ou por aquilo que você não irá conseguir, porque certamente os recursos não poderão. Mas eu quero te dizer que se for a vontade de Deus, de fazer o desejo do seu coração, Deus, ele move céus, Deus move a terra, e antes ainda do ano de 2019, Deus pode te surpreender. Então pare de se angustiar-se, viva o hoje, viva alegre, viva feliz, viva contente, dando graças a Deus, porque Ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Cristo, Ele ali levantado naquela cruz, Ele simboliza essa serpente de metal. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, você amigo do Evangelho, você que está afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se das grandes bênçãos que Deus fez por você nesse ano de 2019. E a maior bênção, ainda se você não recebeu, você pode receber, que é o perdão dos seus pecados, que é a verdadeira alegria e a paz que só Jesus Cristo pode dar, e o maior de todas as bênçãos que está reservada para nós, que é a vida eterna, a salvação de nossa alma. Então que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, compartilhe no grupo do WhatsApp, compartilhe no Facebook, para que mais pessoas sejam abençoadas por esta palavra. No nome de Jesus, Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.